Fala galera, mais uma vez, eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Terça-feira, dia 10 de maio de 2022, Copa do Brasil, terceira fase, segunda partida. E nesta terça-feira tivemos 3 jogos, a classificação do América Mineiro, a classificação do Bahia e, por final, a segunda partida entre Atlético Paranaense e Tocantinópolis, que já tinha praticamente se classificado no primeiro jogo, quando ganhou de 5-2 fora de casa, mas essa partida para o Furacão tinha toda uma atração, que era a primeira vez do professor Felipe Scolari na beira do campo com a camisa lá do Furacão. Início realmente de trabalho do Felipe Scolari, começou com o pé direito, ganhando de 4-0 e fazendo um bom treino coletivo. Aqui eu não estou desmerecendo o Tocantinópolis, não tem nada de desmerecimento, mas a partida já estava decidida. O classificado já entrou classificado Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense não ia perder para o Tocantinópolis. A diferença técnica, tá, do Tocantinópolis para o Atlético Paranaense é um abismo. O que poderia diminuir esse abismo é o Atlético Paranaense não fazer uma boa partida. Ou não fazer uma partida regular. Se o Atlético Paranaense fizesse uma partida regular, já é uma diferença muito grande. E lá já tinha ganho de 5-2. Então, foi um treino, foi um coletivo que não tinha algumas peças, né? Não tinha Vitinho, tinha Teranja, não tinha algumas peças principais ali. E dando chance a outros jogadores de poder entrar em ritmo. Fiquei muito feliz de ver alguns jogadores ali em campo, que eu torço muito para que deem sequência. Então, Atlético Paranaense 4, placar agregado 9-2. Atlético Paranaense classificado para a próxima fase e um bom início de trabalho do Filipão. É sobre a classificação do Furacão e esse placar que a gente vai falar. Mas antes eu quero dar uma ressalva aqui. Amigo torcedor do Furacão, a galera que me acompanha aqui pelo WhatsApp, sabe? A torcida do Furacão é uma das torcidas que mais acompanha o meu canal. Então eu não tenho porquê ficar torcendo para coisa ir errado. Porque se eu torcer para o Atlético Paranaense dar errado com o Filipão, eu estou torcendo contra o meu canal. Porra, tem que ser muito idiota. Mas eu também não sou puxa-saco. Tá? Eu falo o que eu penso. Mas é óbvio que eu vou torcer sempre para dar certo. Porque se o Atlético Paranaense ganhar todos os jogos, eu tenho mais visualização. Eu penso no meu canal também. Mas não é por esse motivo que eu vou ficar puxando saco. Como eu não puxo o saco do Bahia, do Fortaleza, do Ceará, que também me dá muita visualização. E eu vou repetir o que eu falei, porque talvez algumas pessoas você precise desenhar, porque é difícil de entender. Em momento nenhum eu falei que o Filipão é fraco. O que eu disse é que o Filipão é ultrapassado. Como é ultrapassado o Vanderlei Luxemburgo, como é o Abel. E qual é o meu pensamento em relação a isso? Provavelmente o início de trabalho do Filipão vai ser muito bom. Provavelmente o início de trabalho vai ser muito bom. O problema que eu digo que é ultrapassado, que o futebol hoje está tendo muitas variações. Você não pode se apegar a um único esquema. Você não pode se apegar a uma única forma. Você tem que ter variações. O Filipão é um dos técnicos mais experientes. Eu acho que, atualmente, dos que estão ainda atuando, eu acho que é o que tem mais nome. Tirando o Tite, que está na seleção, porra, mas o Filipão foi campeão mundial com a seleção, quase que ganha a Euro com Portugal, foi, por detalhe ali, naquela final contra a Grécia. Então, um
cara de muito nome. O Atlético Paranaense tem um treinador mundialmente conhecido. O Filipão não é um técnico caseiro. É um técnico mundialmente conhecido. Porém, todo mundo passa. E o futebol hoje tem que ter e tem uma variação. Você tem que ter uma variação, porque o jogo é muito físico. Acaba sendo muito físico. Então, para um começo de trabalho, o Filipão vai bem, como ele foi no Palmeiras, como ele foi no Grêmio. Só que o prazo de validade do Filipão, com o passar dos tempos, ele vai encurtando. O esquema, a maneira que ele coloca o time para jogar, com o tempo vai encurtando. E ele não consegue mais saídas. Ele tem 2, 3, 4, 5 jogadas. Ele é muito melhor que o Valentim. Não dá nem para se comparar. Ele é melhor que o Carille? É muito melhor do que o Carille. Mas ele também tem as suas limitações. E essas limitações é que eu digo que acaba atrapalhando e deixando ele ultrapassado. Que são muitas coisas que sempre se usaram. E a gente precisa de modernidade. Então, o futebol precisa estar sempre inovando alguma coisa. E é nesse ponto que eu digo que o Filipão peca. Deu para entender? Eu não estou falando que ele é ruim. Eu estou falando que está ultrapassado como outros estão ultrapassados. Tá? Mas vou torcer para que no Atlético Paranaense, que é um clube que acaba se fechando um pouco, né, para o externo, ele tenha tranquilidade para trabalhar e esse período que ele fique no Atlético Paranaense seja um período maior. Porque uma coisa é certa, dificilmente os jogadores vão ser atingidos. Isso já é bom. Os jogadores vão olhar para o Filipão e vão falar, meu irmão, com ele eu não tenho como falar, porque o cara é gigante em relação a mim. Não tem nenhum jogador do Atlético Paranaense que seja maior do que o Filipão. Então lá ele lhe dá as cartas e ponto. Isso, por um lado, é bom. Isso, por um lado, é bom. Então, os jogadores vão realmente confiar. E se o jogador não comprar o que o treinador está falando, esquece. Não funciona. Não funciona. E o jogador do Atlético Paranaense, muitos ali, tem a chance de ser treinado pelo Felipe Scolari. É uma chancela no currículo do jogador. Então, foi isso que eu disse. Eu não estou dizendo que o Filipão é ruim, mas ele tem uma limitação, até pelo tempo que ele já tem de carreira e pelo tempo de idade, que nos últimos trabalhos dele atrapalhou justamente isso. Porque ele fica limitado a algumas situações de jogo e não tem mais variação. Isso atrapalha. Isso aconteceu no Palmeiras, no Grêmio, em outros clubes que ele passou que não funcionou. No Cruzeiro. Beleza? Então o Atlético Paranaense jogou, ganhou, se classificou. E é sobre isso que a gente vai falar. Então peço a você, meu amigo torcedor do Furacão, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922541512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol não é para falar de política e nem de religião. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. Beleza? Então vamos lá. Pra gente... Deixa eu ver... Aqui... Então vamos lá. Esqueci. E se você quiser também ajudar a crescer através do... do Valeu, que está aqui embaixo também, tem um coraçãozinho com o cifrão, coraçãozinho com cifrão, e esse coraçãozinho você clica ali, dá o seu Valeu, você vai ver como pode ajudar o canal a crescer, beleza? Então vamos lá, cara, vai ser rápido.
O Atlético Paranaense já entrou classificado, tá? A diferença técnica é muito grande. Nitidamente, o time do Atlético Paranaense entrou bem mais leve. Você sente os jogadores muito mais leve. Tipo, se não der certo, é com o Filipão. Porque com o Valentim, se não der certo, explodia muito no jogador. Lógico, explodia no Valentim, mas explodia muito no jogador. Com o Carille, se não der certo, explode no Carille, como explodiu. Mas também explodia no jogador. Com o Filipão, dificilmente vai explodir no jogador. Se der alguma coisa errada, explode no Filipão. E ele assume muito isso. Então te deixa um pouquinho mais tranquilo para você jogar e até tentar algo mais. Até o teu erro, você fica muito menos preocupado em errar. Isso é óbvio, quando tu tem um cara que vai segurar a tua bronca. Porque sabe que se repórter falar uma palavra meio torta, vai tomar-lhe um fora. Disso aí o Filipão é sensacional e eu gosto muito disso. Ele não tem muita paciência, jornalista que faz umas perguntas idiota, ele nem responde. Porque tem jornalista. Não é porque é jornalista que vai fazer pergunta inteligente. Porque todo jornalista se acha inteligente pra cacete. É assim. De vez em quando faz umas perguntas idiotas e de vez em quando umas perguntas igual a que todo mundo fez. Só pra dizer que fez a pergunta. Sabe aquele aluno que adora participar na sala de aula? Ele adora participar de tudo. Mas ele não sabe o que pergunta, acaba fazendo só para aparecer. Ele acaba fazendo uma pergunta muito parecida com que o outro fez. Exatamente assim, só para aparecer. Então, tem repórter que só para aparecer, ele faz a pergunta que o outro já fez. Vai fazer isso com o Filipão, vai tomar um fora. Vai falar, pô, meu irmão, faz outra porque eu já respondi. Então, disso aí eu gosto muito do Filipão. Então, o time jogou mais leve, nitidamente mais leve. Jogou lá com o Marlos, fez uma boa partida. O Pedro Rocha fez uma boa partida. O time se movimentando, encontrando bastante espaço. No primeiro tempo era para ter feito em 5. Ironicamente, num jogo que até o Pablo faz gol. E faz 2. O Pablo faz 2. 2. Não, irmão. A coisa... Parece que a nuvem saiu, né? A nuvem saiu de cima do Atlético Paranaense. Porque, deu uma desencantada. A torcida do Atlético Paranaense vai esperar mesmo que o Pablo saia daquela fase ruim, entre na fase boa e comece a ajudar. Fico feliz pelo Pablo, mas vou continuar com a minha opinião. Para mim, o Pablo é um jogador limitado, que teve uma fase muito boa no Atlético Paranaense e só. Lá no São Paulo, o problema não era só do São Paulo, era ele. Acharam que ele era muito, muito maior do que ele é. Então, para mim, o Pablo é jogador. Vou continuar com a minha opinião. O Vitor Roque é melhor do que o Pablo. E o Babi, que voltou, ainda bem, gosto muito do Babi. Eu falei para os torcedores do Atlético Paranaense sobre o Babi quando estava no Botafogo. Para mim, o Babi é melhor do que o Pablo. Ou seja, para mim, o terceiro reserva hoje de centroavante é o Pablo, na minha opinião. O Vitor Roque é melhor do que ele. E o Babi em forma é melhor do que ele. Centroavante. Como segundo atacante, talvez o Pablo seja melhor do que os dois. Tá? Mas como centroavante, não quer que eu desenhe, né? O 9, o Babi e o Vitor Roque é melhor. Beleza? Então, criou muitas oportunidades, poderia, como eu falei, fazer 5. O Pablo mesmo perdeu uns 2 ou 3 gols. O Marlos perdeu, o goleiro se saiu muito bem. Terminou ali o placar de 3-0 no primeiro tempo. Um coletivo legal. Fiquei muito feliz de ver o Dedé. Muito feliz, cara. O Dedé é uma daquelas coisas que acontece no futebol que a gente fica triste. Um zagueiraço a nível de seleção, a nível de Europa. Infelizmente se machucou muito, uma pena. Mas ver o Dedé jogando, vou torcer muito pro Dedé não se machucar mais. Não sei se ele vai conseguir render o que ele rendeu no Vasco e no Cruzeiro. Mas ele mais ou menos, ele é melhor que a maioria. O Dedé mais ou menos
é melhor que a maioria, então vou torcer muito pro Dedé. Então fiquei muito feliz em ver o Dedé e o Babi em campo. Segundo tempo, inicia logo fazendo mais um gol, 4-0. O Hugo Moura fazendo gol. Depois, o time do Tocantinópolis se acerta. Nitidamente, o Atlético Paranaense dá uma diminuída. A marcação encaixa. O Atlético Paranaense dá uma diminuída. Cria ainda mais outras oportunidades. Esse jogo poderia ter sido tranquilamente, irmão, uns 8-9-0. Esse jogo poderia ser tranquilamente uns 8-9-0. O goleiro do Atlético Paranaense fez uma ou duas defesas. E o Atlético Paranaense mostrou sua superioridade. Era isso que tinha que fazer. Ponto. Placar agregado 9-2. Poderia ter sido 12, 13-2. O errado, sinceramente, e não desmerecendo o Tocantinópolis, foi o Atlético Paranaense ter tomado 2 gols lá. Então, cara, parabéns ao Furacão. Mais uma classificação. Agora nas oitavas de final a coisa fica um pouco mais complicada, começa a dificultar. Mas elenco o Atlético Paranaense tem. Mostrou nesse jogo uma leveza maior do que o time não estava tendo. Agora vamos esperar a sequência aí. Jogos de Campeonato Brasileiro, que é muito mais difícil os adversários. Libertadores, que também está numa situação complicada, mas só depende dele, para a gente realmente ter uma noção do que vai ser o Atlético Paranaense do Filipão. Mas esse treino coletivo que foi contra o Tocantinópolis foi muito agradável de se ver e começou com o pé direito. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!